TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. E começa agora mais uma edição do Semana Ilustrada, onde você acompanha as principais reportagens da semana. Segundo dados do Cadastro Nacional, o número de encarcerados no Brasil é de 602.217 pessoas. Com um índice progressivo, as APACs, Associações de Proteção aos Condenados, realizam projetos com o objetivo de prevenir a reincidência na criminalidade. Em Araxá, os educandos têm a oportunidade de exercer a criatividade e conquistar uma profissão. Confira. O método APAC, em comparação com o sistema prisional comum, é o que melhor proporciona condições de reintegração social efetiva através do trabalho carcerário. Aqui, os recuperandos podem aprender uma atividade e desenvolver as habilidades. A unidade conta com uma padaria que funciona diariamente, marcenaria, serralheria e um espaço utilizado também para a criação de peças de artesanato. Júnior, há 3 anos, na associação, considera uma oportunidade de auxiliar a família com a renda obtida. É muito bom, graças a Deus, porque eu não sabia fazer, né? Hoje eu ajudo minha família em prol desses artesanatos, porque se não fosse eu ter aprendido esses artesanatos, hoje eu não sabia fazer nada. Assim como ele, Juliano aprendeu aqui dentro a trabalhar com a arte na madeira. Hoje recebe encomenda e passa para outros o conhecimento adquirido. Com o tempo que eu estou aqui, aí eu fui mexendo ali com as madeiras ali, aprendi. Ensinei um rapaz ali que está querendo aprender também, aí ele aprendeu também, eu achei bom. O serralheiro Rosberg também virou professor. Fiz um projeto de possuir uma serralheria aqui dentro, abrir portas novas e não só como para mim, como ajudar os recuperantes também, né? Está dando uma oportunidade para eles de estar aprendendo uma profissão e estar saindo e podendo estar trabalhando. Já na marcenaria, o volume de encomendas demanda muita matéria-prima. Os pallets muitas vezes são comprados quando faltam doações. Atualmente nós trabalhamos com doações, são empresas aqui de Araxá que nos doam, que nos cedem os pallets. Alguns recuperantes, por conta própria, compram o pallet para ele poder estar trabalhando e fazendo algum produto para a marcenaria. Porque na maioria das vezes eles têm encomendas, né? Os recuperandos da PAC têm uma rotina baseada na profissionalização da mão de obra e na humanização do ambiente prisional, a partir de valores como autovalorização e compromisso social. Um dos princípios aqui da casa é sempre um ajudando o outro. Quando um não sabe, o outro ajuda, pede ajuda, auxilia, é sempre em conjunto, em parceria. Isso é a valorização humana que nós trabalhamos aqui dentro. O sistema oferece uma grande chance para quem um dia irá retornar à liberdade. Eu quero mostrar para o povo, né, que eu mudei e quero mudar e quero ver meus filhos mudando também. Foi nomeado o novo secretário de Esportes da cidade. Quem assume a pasta desde ontem, dia 1º de fevereiro, foi o vereador Edinho Souza. Na última semana, o até então secretário Adolfo Maurício anunciou o pedido de exoneração do cargo. Há 2 anos e 9 meses, à frente dos trabalhos na Secretaria de Esportes, Adolfo decidiu retornar às atividades do plenário. Eu vejo que a administração passa por uma situação crítica. E às vezes o prefeito quer, sim, entendeu? Fazer várias coisas e o sistema não te dá a condição. Nós tínhamos lá uma verba orçamentária de 5.600.000, mas nós gastamos, dentro dos meus eventos, R$450.000. Com isso, o prefeito assinou o decreto com a nomeação de Edinho Souza, que enviou à Câmara de Vereadores o pedido de licenciamento do Legislativo e vai assumir a pasta oficialmente a partir do dia 1º de fevereiro. O novo secretário falou sobre as expectativas e o levantamento que irá realizar a princípio. Sabemos que a Secretaria de Esporte foi criada até na nossa gestão como vereador na Câmara Municipal em 2017, porque antigamente tinha só assessoria de esporte.
Nós vamos fazer um levantamento de 2017, 2018 e, claro, aproveitar tudo que foi de bom, né, nesses 2 anos e a gente tenta melhorar. Com a saída de Edinho Souza do parlamento, o suplente será convocado para a continuidade das ações junto à Câmara. Está assumindo lá no meu lugar o pastor Claudenir, que era da nossa coligação, uma pessoa que eu também tenho um relacionamento muito bom e com certeza estará fazendo um bom trabalho. E o relacionamento com todos os vereadores lá na Câmara, eu deixei um relacionamento muito bom. Ações do projeto Aconchego, oriundas da campanha da Rede de Enfrentamento à Violência e ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes no Complexo do Barreiro, chamou a atenção dos visitantes. Na chegada do parque, uma intervenção. Os atores encenaram a retirada da inocência perante ao ato do abuso, uma maneira artística de abordar um tema tão relevante no município. Enquanto isso, quem passava pelo local recebeu também encartes com informações da campanha, que tem o principal objetivo a redução dos números assustadores da violência. Então, a gente está abordando, né, as pessoas, mas está acontecendo ao mesmo tempo essa ação física dos atores na frente. Então, no primeiro momento, eles ficam um pouco espantados, né, com a ação, mas assim que eu entrego o panfleto e explico para que essa ação, né, para conscientizar a população contra esse abuso sexual infantil, eles parabenizam pela propaganda, pela campanha, né, dá forças para a gente fazer isso sempre, para poder tornar a população mais consciente. E está sendo uma receptividade muito boa. Um dia diferente que agradou jovens, adultos e crianças. Em um espaço livre foi montado o Circuito das Brincadeiras Retrô, quando ainda não existia tanta tecnologia. Leila aproveitou para ensinar a filha a pular amarelinha. Porque essas brincadeiras, né, desenvolvem bem a coordenação, a socialização direitinho com as crianças, né, com as outras pessoas. E as crianças não ficam presas só no tablet, no iPad, brincando sozinho em casa, só com as tecnologias. Pular corda, bambolê, Três Marias. Tudo isso para despertar a consciência dos participantes sobre a importância de manter a infância segura. Eu acho muito bonito, muito interessante um trabalho desse, porque no nosso Brasil, infelizmente, são poucas pessoas que estão se preocupando realmente com isso. O grupo de música do projeto trouxe a bateria para animar quem acordou cedo. É um incentivo a mais, poder ajudar e estar tirando os jovens das ruas, podendo passar para eles um pouco de ritmo, poder ensinar um pouco de percussão para eles. O primeiro movimento abre o calendário programado. Ao longo do ano, diversas ações serão realizadas na cidade. É uma campanha que ela é eterna, né? Porque o problema não vai acabar no final do mês, nem no meio do projeto, nem nada. Então a gente pretende criar com essa mobilização multiplicadores para que a gente possa realmente chegar em todas as casas, em todos os cantos, nas escolas, conscientizar o adulto e fortalecer a criança. O Sindicato dos Caminhoneiros e o vereador Robson Magela solicitam à Astran, Assessoria de Trânsito e Transporte da cidade, a flexibilização da lei que proíbe o tráfego da categoria no município. Uma lei municipal em vigor proíbe o tráfego de veículos de carga acima de 4 toneladas na região central da cidade de segunda a sábado. Uma série de prejuízos, né, pode trazer aí para o trânsito da cidade. Um deles, evidentemente, é a desumanização do trânsito com essa frequência normal de veículos grandes, de carretas pela cidade. A preservação do piso asfáltico é uma outra medida também, né, que deve ser considerada. A questão do meio ambiente, são diversos caminhões e carretas aí soltando os seus gases aí pela cidade. Além disso, existem locais e horários específicos que configuram infração de trânsito, como, por exemplo, as avenidas Getúlio Vargas, Capitão Belarmino de Paula, Wilson Borges, Damaso Drummond, João Paulo II. E nas ruas Uberaba e Costa Sena, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. E aos sábados, das 8 às 14 horas. O Paraná está dando muito transtorno para nós, não está dificultando muito o nosso serviço. Eu acho que agora essa lei da 6.078 que fizeram aí, eu acho que eles tinham que ter analisado melhor para o pessoal do depósito de areia. Não tem como fazer uma entrega no centro. A pessoa que fez essa lei tem que ver
que a cidade toda gira em torno do caminhão. Se ele colocar na cabeça, até as próprias roupas que ele usa vem da carroceria do caminhão, entendeu? Então prejudica muita gente isso aí. O vereador Robson Magela pretende apresentar emenda que modifique a lei que atualmente mantém uma fiscalização rigorosa no município. Essa lei ela foi aprovada em 2011, né? E a gravidade da aprovação dessa lei ela é muito forte, porque está prejudicando os caminhoneiros, os motoristas de caminhões aqui de Araxá, porque ela limita a carga de 4 toneladas. Um caminhão vazio, uma F4000 vazia, ela tem 3.500 quilos. Esse assunto já foi discutido até mesmo em fórum comunitário em 2017. Porém, não houve nenhuma modificação e a flexibilidade da lei ainda será estudada pela administração municipal. O que a gente espera também é que haja não só uma flexibilização ou uma adequação da legislação pelo município, mas que o próprio transportador também ele tenha consciência que não tem mais hoje espaço para o trânsito de carretas, né, no centro da cidade. As atividades acontecem a cada 15 dias, aos domingos, por volta das 5h30 da tarde. E você vai ver a seguir que em Araxá as reclamações de operadoras de telefonia celular são as principais direcionadas ao PROCON e o novo horário de funcionamento dos museus. Voltamos já. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. O trabalho efetivo da Polícia Militar, com auxílio dos cães treinados no 37º Batalhão, tem apresentado resultados positivos na luta contra o tráfico. Blush está apenas há 3 anos no batalhão, porém já tem diversas ações no currículo. Da raça Pastor Malinois, ela já identifica todos os comandos. E apesar de ser um cão considerado temeroso, a disciplina faz com que Blush auxilie os policiais na luta contra o crime. E são eles, os condutores, os responsáveis pelo treinamento. Todo dia a gente tem que sempre estar trabalhando e treinando. Então, ela localiza a droga, na verdade, ela associa o odor da droga com um brinquedo. E dessa forma ela procura o brinquedo associando ao odor. Blush foi indispensável para a apreensão ocorrida esta semana através da ação policial. Foi ela quem localizou os entorpecentes. Os cães são empregados na guarda, operações, busca de drogas e ainda em apresentações da PM. São exemplos de um bom trabalho desenvolvido no canil, principalmente nos cuidados preservados ao animal. Os cães ficam aqui no próprio batalhão, no canil montado aqui na unidade. Ele tem todo um acompanhamento com veterinários e alimentação balanceada. A área do cérebro dos cães destinada a perceber os cheiros é proporcionalmente cerca de 40 vezes maior do que a do homem. Além disso, enquanto os seres humanos têm em média 5 milhões de células olfativas, algumas raças, como a dos farejadores, podem ter 220 milhões. Incríveis habilidades naturais que os tornam militares essenciais. É cão policial, né? Está com a gente, eles são treinados e se ocorrer alguma ocorrência de grande vulto, eles são acionados também. Parceiros, eles se tornam amigos, uma amizade capaz de salvar vidas e combater criminosos. Esse laço aí de companheirismo que gera entre o condutor e o cão faz com que o cachorro cada vez mais trabalhe para buscar droga ou arma de fogo no faro para trazer aí um serviço de excelência à população. A Secretaria de Saúde divulgou quais são as vacinas gratuitas disponíveis para crianças e recém-nascidos nas unidades da saúde e destacou a importância de cumprir à risca o calendário. A cobertura vacinal foi elevada em 2017, com a quantidade de doenças a serem evitadas, imunizando adolescentes e diminuindo a circulação de mais patologias. Gabriel completou 2 meses, dia 26 de janeiro. 3 dias depois, Tatiana trouxe o filho para completar a caderneta.
Ele está imunizado de pneumonia, rotavírus, paralisia e tetravalente. Eu prefiro vir na data certa porque ele não adoecer. É melhor para ele. Por causa da não pegar doenças estranhas, é melhor. É a maneira mais eficaz e segura de prevenir diversas enfermidades. Por meio do SUS, o Programa Nacional de Imunizações é referência ao promover acesso gratuito da população, seguindo critérios e orientações da Organização Mundial da Saúde. Por isso, crianças, adolescentes, adultos e idosos precisam comparecer à unidade básica de saúde mais próxima de onde residem e verificar se está com o calendário em dia, independente se há ou não uma campanha vigente. As vacinas são uma parte importante na proteção e defesa do bebê. Por isso, o Plano Nacional de Vacinação inclui doses gratuitas que previnem que a criança fique doente. O programa oferta 45 diferentes imunobiológicos para toda a população. Há doses destinadas a todas as faixas etárias e campanhas anuais para a atualização da caderneta. No primeiro ano de vida, 18 delas, entre dose única e reforço. Nos primeiros 5 dias após o nascimento, BCG e hepatite B. Entre 2 e 6 meses, 12, sendo primeira e segunda penta e VIP-VOP. Dos 9 aos 12 meses, febre amarela e reforços. Com 15 meses, insere hepatite A e tríplice viral. E com 4 aninhos, além do apoio, a varicela. É essencial que a criança, dentro dos primeiros dias de vida, receba essas vacinas que já promovem aí uma produção de anticorpos. Lembrando para as mães a importância também do aleitamento materno, que através do colostro, que é aquele primeiro, dos primeiros dias ali que a criança suga o seio materno, também é muito rico em anticorpos da mãe, que ajudam na imunidade da criança. A moda cada dia mais ousada, voltada para um cenário retrô, unificada a intensidade do neon e a leveza da transparência. Essa mistura está conquistando a mulherada, que não perde uma oportunidade de adquirir uma novidade para compor o figurino, principalmente para aproveitar o verão. Confira. Clubes lotados e muita gente querendo aproveitar o verão. Aqui nesta loja de peças especializadas da moda praia, de acordo com a vendedora Thaís, a demanda vem crescendo nos últimos dias. Realmente, aumenta bastante, porque temporada, o pessoal está viajando, quem não está viajando está curtindo uma piscina aqui mesmo na cidade, então tem várias cachoeiras na região. Algumas peças combinam bem com acessórios, como viseiras e chapéus, outras com as famosas saidinhas. O importante é estar dentro das tendências. A tendência é a cor neon, em primeiro, está super em alta. A gente tem alguns modelinhos. Ripley, que é aquele dos babadinhos. E ciganinha, calcinha mais alta. Vários modelos para atender todos os gostos, todos os biotipos, tudo. Melhor mesmo é saber bem o que agrada. Larissa, todos os anos, procura renovar os biquínis e tem preferências. Eu prefiro escolher uma cor que dá certo pro meu tom de pele e aqueles modelinho que fica mais certinho, que não mostra a gordura localizada e que dá certo mesmo pro verão, aquela cor mais chamante, tipo um vermelho, pro meu tom de pele, eu acho que um vermelho fica bom. Assim como ela, muitas mulheres sabem o que cai melhor. Até mesmo os maiôs cavados têm ganhado espaço. Yasmin diz que o bom mesmo é curtir a estação e se sentir bonita. Que a gente se sinta bem e que, de certa forma, deixa a gente com uma autoestima legal, né? E depois a gente pensa em questão da viagem, se é praia, piscina, né? E aí a gente tenta buscar alguma coisa que se encaixe dentro. Empresas de telefonia são penalizadas por cobranças indevidas. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, aplicou mais uma multa a uma das maiores operadoras de celulares do Brasil. Em Araxá, o problema encabeça a lista de principais reclamações no Procon. Adilson trouxe as últimas 4 faturas da linha que ele tem em casa. Em cada uma delas, a descrição dos dias e horários em que buscou o esclarecimento da empresa contratada. Depois de várias tentativas e o cancelamento do contrato de internet, veio em busca de uma solução final. E até hoje está vindo cobrança. Está vindo cobrança e eu estou esperando
que eu vim aqui para ver se eu devo pagar ou não, sendo que eu fiz esse cancelamento em novembro. O serviço extinto foi cobrado em janeiro e agora em fevereiro. Trocou de operadora depois de tantos problemas. Cheguei a mudar de operadora, a qual por enquanto estou satisfeito, né? Mas vamos ver até lá quando é que vai ser. Assim como o aposentado, outras 1.683 pessoas vieram até o Procon em Araxá reclamar de telefonia. As reivindicações vão desde cobrança indevida de planos até o não funcionamento do sinal ou lentidão na internet. Nós temos muitos usuários. Daí essa questão de que também as reclamações desse tipo de serviço seja sempre a primeira, né? Todo ano, quando se faz o levantamento. Uma empresa de telefonia foi multada em R$ 9.700.000 por cobrar produtos e serviços não contratados pelos clientes. A mesma infração foi aplicada por outras 3 operadoras em setembro de 2018, quando cometeram a mesma infração. Além da multa, que vai para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, a empresa deverá devolver em dobro o valor cobrado dos consumidores. De acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor, os direitos nos chamados serviços de valor adicionado também foram violados. Os clientes mais afetados são da telefonia pré-paga. A prática foi considerada abusiva. O setor lidera o ranking de reclamações de várias unidades do Serviço de Proteção ao Consumidor. A gente tem observado muito com relação à própria contratação. É ofertado um tipo de serviço a um custo X. Quando o consumidor adere àquele plano, ele acaba observando que a cobrança vem diferente daquilo que foi pactuado. Você, caminhoneiro, está em dia com a revisão do seu veículo? De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a vistoria periódica previne multas e principalmente acidentes. A mecânica de um caminhão é uma das mais difíceis e complexas. Uma peça fundamental para o funcionamento correto é a correia dentada. Esse mecânico explica o porquê a revisão deve ser feita a cada 10.000 quilômetros rodados. E faz o sincronismo do motor. Então, a correia que é o principal para o funcionamento do veículo. E a vida útil dela é muito importante. E isso tem que estar sendo feita a manutenção aproximadamente 40.000 quilômetros para a troca, para que ela não venha arrebentar. Motor, suspensão, sistema elétrico, balanceamento e alinhamento, iluminação. A quantidade de itens é extensa. O empresário relata que atualmente as empresas têm optado por correções do que mais desgasta. A maioria hoje é a prevenção corretiva. Pela situação que está o mercado, a disponibilidade, às vezes, de reserva de caixa das empresas, né, principalmente do autônomo, é mais corretivas. É uma lista extensa que alguns itens, inclusive a parte de tacógrafo, a cada 2 anos é obrigatório fazer a validação. Aqueles que têm como profissão o transporte de mercadorias, o funcionamento adequado garante a qualidade do serviço prestado. Peças desgastadas sobrecarregam outros componentes e podem prejudicar o desempenho apropriado. Sem as revisões, não é possível prever quanto tempo poderá percorrer com o automóvel. As manutenções preventivas e de peças são maneiras de evitar problemas e garantir o bom funcionamento do veículo. O conserto demora mais do que a manutenção. Itens obrigatórios também devem ser revisados, evitando multas e apreensão do veículo. Um fator considerado grave entre as penalidades é o cronotacógrafo. Automóveis acima de 4 toneladas devem fazer a medição e validação para ver se está aferindo a cada 2 anos. Ainda a gente tem um recurso também, que é os meios de informática, né? Que tem o site credenciado, que a gente faz a consulta e constatou tal irregularidade, a gente notifica o condutor e recolhe o CRLV. Mudanças no setor turístico da cidade promete aquecer o segmento. Os museus, desde o dia 1º de fevereiro, têm novo horário de funcionamento. Os espaços contam a história de grandes nomes da cidade, personalidades que se eternizaram com o tempo, itens de valor inestimável, assim como dão ao turista toda a informação cultural do município e diversas obras de Calmon Barreto,
um dos renomados artistas da terra. Todos os dias, diversas pessoas passam pelos 2 museus abertos na cidade, antes de terça a domingo. Porém, agora o atendimento irá receber os visitantes todos os dias. Os museus, a partir do dia 1º de fevereiro, sexta-feira, já vai estar aberto num novo horário. Nós vamos abrir para visitação às 8 horas, das 8 às 19 horas. O museu em si ele vai ser aberto às 7 horas da manhã, mas para manutenção e limpeza. E nas segundas-feiras também vai estar aberta à comunidade, aos visitantes e aos araxaenses. Uma outra novidade é a concentração em um só local de mais 3 museus, que estará em breve aberto à comunidade, na antiga sede da Câmara Municipal, no centro de Araxá, no Palácio Najib Feres. Na verdade, são museus que já existem, nós só estamos relocando de local, né, mudando o local. É o Museu Imagem e Som, já está em fase final de montagem, o Museu Legislativo e também o Museu Sacro, que a nossa proposta é deixar exposto até que a reforma da igreja seja feita. Fechado desde 2014 por decisão do Ministério Público, diante de denúncias envolvendo problemas na estrutura do teto e na rede elétrica, o Museu Dona Beija está em processo de restauração. Havia a possibilidade de ser reaberto em 2018, mas até agora o prédio não tem previsão para ser ativado. Nós já estamos nos trâmites, né, legais, né, de processos de montagem de termo de referência, que o nosso próximo passo, nós estamos aguardando o MINC, a próxima CNIC, que é a reunião do Conselho do MINC. Assim que a gente tiver uma posição, nós já daremos mais um próximo passo. Mas, com certeza, muito em breve, as obras já estarão em pleno funcionamento. No próximo bloco, assalto a idoso de 77 anos, flagrante de homem armado no centro da cidade e a fiscalização da prefeitura em barragens das mineradoras. É daqui a pouco. O período chuvoso já chegou. Não se arrisque em enchentes e enxurradas. Elas escondem muitos perigos. Se chover forte, aguarde para sair de casa. Lembre-se, a pressa pode custar a sua vida. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro Militar, o amigo certo nas horas incertas. No centro da cidade, um homem foi preso por porte de arma e munições ilegais. Segundo a polícia, ele estava em atitude suspeita e o nervosismo do rapaz durante a abordagem atestou o crime. O homem de 31 anos transitava na rua Capitão José Porfírio, área central, quando foi abordado por policiais, com suspeita de estar em um carro clonado. Estávamos em patrulhamento da Polícia Militar Ambiental, quando foi observado uma saveiro, um veículo com atitude suspeita. Foi realizada a abordagem do veículo e foi observado pelo condutor um pouco de situação nervosismo. Em fiscalização no interior do veículo foi encontrado, escondido no banco do motorista, um revólver calibre 32 e 4 munições intactas de marcas diferentes, mas compatíveis à arma. Diante da falta de registro do equipamento e das balas, foi dada voz de prisão ao indivíduo que, junto com a arma e munição apreendida, foi conduzido à delegacia de Polícia Civil. Segundo o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, a punição é de 2 a 4 anos de reclusão, além de multa. Quando fizemos as demais buscas, percebemos também 2 armas brancas que estavam também junto ao veículo. Foi feita a averiguação e, em conversa também com o autor, ele disse que essa arma não tem registro. Ele alegou o motivo pelo qual estava com essa arma? Não alegou. E você vai rever agora o caso que chocou a população araxaense. Diane Siqueira, a vítima de feminicídio, que tinha medida protetiva contra o autor, foi assassinada pelo ex-marido, que acabou com a própria vida horas depois. Eles estavam em processo de separação há 3 meses. Diane Reis Siqueira, de 32 anos, fez um pedido de medida protetiva no dia 10 de janeiro deste ano,
O casal havia separado há pouco mais de 3 meses. A vítima estava nesse bar aqui na Avenida Prefeito Araceli de Paula com uma amiga. Ao saírem do estabelecimento, elas entraram no carro, momento em que o ex-marido a abordou e deu 3 disparos, acertando a cabeça e o ombro. O corpo de bombeiros foi acionado e Diane levada para a unidade de pronto atendimento, não resistindo à gravidade dos ferimentos. Ele estava observando ela em vários locais, né, que ela já estava indo. Inclusive, ela já tinha feito uma ocorrência de ameaça, né, e falando que ele tinha colocado um rastreador no carro dela. E assim que ela saiu do local, porque viu que ele estava lá, entrou no carro dela, ele já aparelhou o carro dele do lado dela, desceu do carro, né, e efetuou os disparos. Após evadir do local, o autor, José Eurípedes Silva, de 52 anos, foi até a casa de uma tia em Barretos, interior de São Paulo. Com a mesma arma usada, cometeu suicídio. A delegada de proteção à família relata as solicitações feitas e quais denúncias ela fez do ex-marido. O caso é o primeiro feminicídio registrado na cidade este ano. A Diane, né, que é a vítima, teve aqui na delegacia no dia 10, foi encaminhada uma medida protetiva. Ela veio aqui solicitando, né, relatando que estava sendo perseguida, sofrendo algumas ameaças, assim, ressaltando que os dois não têm antecedentes criminais, não têm registros anteriores, não é um casal conhecido na delegacia. Foi a primeira vez que teve registro. Caso a investigação cabe a um colega meu, que é o delegado responsável pelos homicídios, né? O procedimento é instaurado, são ouvidas testemunhas, juntados os laudos periciais, né? E encaminhado para a justiça. E um senhor de 77 anos foi vítima de um assalto esta semana. A Polícia Militar localizou a caminhonete próxima ao bairro Boa Vista. Em entrevista à nossa reportagem, a vítima relatou o crime. Um senhor de 77 anos teve a caminhonete e bens pessoais roubados. A ação dos 2 bandidos, que segundo a vítima aparentam ter entre 25 e 30 anos, durou cerca de 5 minutos. 2 motoqueiros, o da garupa já veio sacando o revólver, me embicou o revólver e pedindo as chaves da caminhoneta, tudo, para eles levar. E eu implorei com eles que não fizesse isso, que eu precisava da caminhoneta para trabalhar na fazenda. Eles falaram, não, eu preciso dela também para me pagar minhas dívidas. E me jogou no chão, foi saqueando meus trem do bolso, e pegou a chave da caminhoneta e abriu, e pegou ela e foi embora. Ele estava sozinho no veículo e ficou amarrado nesse tronco na cerca de uma fazenda, na via que interliga ao município de Uberlândia. A caminhonete estava estacionada aqui, próxima à fazenda da vítima, a aproximadamente 14 quilômetros do centro de Araxá. Veio um revólver na cara da gente, né? E eles me prometeu, você não faz nada não, senão eu te prego fogo. Foi umas 3 vezes. A Polícia Militar ainda não identificou os autores e nem a moto usada no roubo. Através de denúncias de moradores e funcionários de uma mineradora próxima ao bairro Boa Vista, foi verificado que essa caminhonete havia sido abandonada em uma mata ali próximo do bairro Boa Vista. E os autores, eles foram localizados ou pelo menos identificados pela Polícia Militar? Não, somente o veículo foi localizado até o momento, mas operações têm sido feitas e levantamentos também a fim de verificar a autoria desse delito. O prefeito Araceli de Paula convocou esta semana uma reunião para discutir a atuação e situação das barragens das mineradoras da cidade. Autoridades definiram uma comissão para avaliar criteriosamente todos os locais que podem representar risco. As inspeções começaram ontem, sexta-feira. Uma das principais polêmicas sobre o desastre de Brumadinho é quanto à criminalização do fato. São inúmeras as solicitações de responsabilização pela tragédia. A Polícia do Meio Ambiente de Araxá se posicionou em relação ao assunto. Está sendo criado junto ao Fórum Nacional do Comitê de Bacias Hidrográficas e ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraupeba, um gabinete de crise da sociedade civil para acompanhar os desdobramentos em Brumadinho. Não há qualquer empreendimento econômico que justifique a perda da vida, da biodiversidade, da cultura e da esperança. Quando a gente fala de crime ambiental, ele tem esse agravamento, acabam ocasionando vários crimes. O norte principal que a gente tem é a Lei 9.605,
Essa lei traz diversos dispositivos que criminalizam condutas ambientais. No caso, infelizmente, dessas tragédias, tanto de Mariana quanto de Brumadinho, vários crimes, se a gente fizer um caminho por essa lei, a gente vai ver que se incide em vários tipos penais. Em relação à fauna, por exemplo, a mortandade de animais, de peixes, questão do crime de poluição do próprio artigo 54, se for verificar essa poluição. A Justiça de Minas Gerais proibiu o Estado de conceder ou renovar licenças ambientais para novas barragens de contenção de rejeitos. Pode-se concluir que o padrão ambiental, com utilização da técnica de alteamento a montante, mostra-se ineficiente, estando a exigir com urgência a conciliação da atividade minerária com o meio ambiente e o capital humano, fauna e flora. Segundo o MP, a técnica é considerada ultrapassada por especialistas e a mais propensa a causar acidentes. O método consiste no erguimento de vários degraus com o próprio material de rejeito contra a parede da estrutura que dá sustentação à barragem. O mecanismo causou a ruptura de pelo menos 4 barragens, de Ferdinando em Itabirito, de Macacos em Nova Lima, a B1 da Herculano Mineração, também em Itabirito, e do Fundão, em Mariana. Segundo consta no laudo do Centro de Apoio Técnico do Ministério Público de Minas Gerais, na ação civil pública proposta pelos promotores em 2016. A gente, fazendo um estudo biológico, da área mais aprofundada, a gente poderia concluir que isso levaria anos e anos, para se recompor a fauna que ali existia, a própria flora também. Nossa equipe de produção procurou as mineradoras alocadas em nosso município para se posicionarem quanto aos rumores de riscos para a região. Em nota, as empresas responderam às nossas solicitações. A CBMM informou que nas 8 barragens da empresa não existem riscos para a área industrial da companhia e menos ainda de fluxo de água ou rejeitos no sentido de Araxá e demais cidades. A companhia reforçou seu compromisso com a segurança de suas barragens, de seus colaboradores e da comunidade e também do meio ambiente, e enfatizou que segue investindo para que seu programa de gestão de barragens continue transparente e seguro. O grupo se solidarizou com o desastre de Brumadinho. Já a Mosaic Fertilizantes informou que determinou a imediata inspeção de todas as estruturas de barragem, com o acompanhamento de consultores externos. A empresa reforça seu compromisso com a transparência e segurança de todos e citou: nossos pensamentos e orações estão com os funcionários e comunidades atingidas. Nossa equipe de reportagem foi convidada à empresa Santa Clara para conhecer a realidade do trabalho diário e mostrar para a comunidade araxaense que não existe qualquer hipótese de risco, seja para funcionários ou para o município. 1.300 metros cúbicos, 3 metros de profundidade e, segundo o diretor técnico da fábrica, a água lançada aqui não ultrapassa a marca branca. A lagoa de decantação tem a mesma metragem desde que foi construída em 2001. O tom branco é devido à mistura com argila que sedimenta e também é reaproveitada. Essa água ela é reutilizada, ela volta para o processo produtivo. Nós temos 2 poços artesianos. Se nós não tivéssemos a reutilização da água da lagoa, faltaria água para a gente no processo produtivo. Então ela volta para a produção, ela é bombeada novamente, aí ela volta no processo. Consta na FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, que em Araxá tem 15 barragens, sendo 8 da CBMM, 6 da Mosaic e 1 da Santa Clara. A classificação da empresa, localizada no Distrito Industrial, está em processo de alteração. Para confeccionar de 4 a 5 mil peças, são utilizados aproximadamente 30 mil litros de água e essa água é reutilizada diariamente. A documentação para mudança da nomenclatura tramita na Superintendência Regional de Meio Ambiente, SUPRAM, órgão vinculado à FEAM, e foi enviada em novembro do ano passado. Nós entramos no dia 30 de novembro com uma solicitação, porque erroneamente ela foi cadastrada como barragem. E toda vez que os técnicos da FEAM, da SUPRAM, chegavam aqui para fazer uma fiscalização, eles solicitavam essa descaracterização de barragem para lagoa de sedimentação.
Então é por isso que ela consta nos históricos, na documentação da FEAM, ela consta ainda como barragem. Ela é uma lagoa, tem muito sítio aí que tem um açude muito maior do que esse, né? Então ela é uma lagoa de sedimentação. No início da semana, o segundo sargento Marcelo Teixeira foi para Brumadinho e desde então está atuando junto às equipes de buscas em quadro de revezamento. Através de redes sociais, o oficial conversou com a nossa equipe de produção e explicou que acabou se machucando durante uma ação, mas que o ferimento não foi grave. Um espinho atravessou o dedo dele e por isso foi encaminhado ao Hospital de Belo Horizonte para extração, mas que em seguida retoma todas as atividades dentro da equipe. E logo no início da semana, mais bombeiros militares de Araxá vão se juntar à equipe de buscas em Brumadinho. Eles enfrentam dificuldades, obstáculos e exigências mentais. A exposição dos socorristas é para resgatar corpos e procurar sobreviventes. Este é um dos piores desastres socioambientais do Brasil. Cerca de 100 militares chegaram a ser empenhados em várias frentes de trabalho, neste cenário de devastação, sendo que 85 deles nas chamadas zonas quentes, locais mais perigosos e com o maior número de vítimas. Mesmo com parcelamento de salário e 13º atrasado, bombeiros de Minas Gerais não medem esforços. De acordo com o capitão Tiago Augusto Pereira, a corporação já encaminhou a convocação ao interior do estado. Nesse primeiro momento, está sendo recrutados militares que têm um conhecimento específico, com os cursos de busca e resgate em estruturas colapsadas e também o curso de resgate em socorro vítimas de enchentes e inundações. O sargento Ricardo Gonçalves é um dos convocados que irá compor a equipe de revezamento na próxima semana. Segundo ele, a prontidão é uma das atribuições dos bombeiros. Como eu tenho os cursos específicos nessa área, a gente já sabia que, se fosse necessário o empenho do pessoal do interior, que a gente iria ser convocado. Até que junto com o grupo nosso aqui, está indo o pessoal de Uberaba e de Uberlândia. Entre os desafios, o principal é lidar com vidas que se foram e com pessoas que buscam respostas e notícias. É comum a gente, no treinamento, a gente ter esse acesso difícil, a gente adentrar lama, escombros, buracos, a gente tem que fazer escoramento. Então a gente tem já tem essa preparação para poder atuar nessas situações que é um ambiente adverso. Não é alguma coisa que é a favor nosso, mas a gente tem que se adaptar a esse meio que ocorreu o acidente lá. No 7º dia após o rompimento da barragem, a esperança diminui e a espera continua. Porém, há uma previsão de que as buscas durem pelo menos por mais 21 dias, onde há escalas pré-definidas. Com a dor dos familiares que estão angustiados, esperando que o suposto desaparecido esteja com vida ou não. Nós temos escala dos militares do interior preparada para daqui 3 semanas. Se caso a situação ainda perdurar, a gente ainda providencia outras escalas, a gente vai revezando o pessoal para poder continuar as buscas lá até onde tiver possibilidade de recuperar pessoas lá. E a gente encerra por aqui. Obrigada pela audiência. Fique agora com o Café Sintonia e com as imagens que marcaram a semana. Tchau. Semana Ilustrada. Apoio